Livro Como Orar Corretamente, escritor Chris Oyaki-Hilome. Introdução. Certa vez li uma história interessante sobre Charles Finney. Dizia que ele participava dos cultos em uma igreja há algum tempo, mas não entregava seu coração para Cristo. Ele nem sequer pronunciava uma palavra durante os momentos de oração. Enquanto ele estava em um desses cultos, alguém lhe perguntou: Charles, por que você não ora? Não vou orar porque venho a esta igreja há algum tempo e pelo que vejo não parece que vocês recebem respostas, ele respondeu. Mais tarde, quando ele nasceu de novo e foi cheio com o Espírito Santo, Charles Finney descobriu por que razão aquelas pessoas não recebiam respostas para suas orações. Elas oravam da forma errada. Finney observou isso há quase um século, mas é triste que muitos na igreja ainda estejam enfrentando o mesmo dilema hoje. Muitos crentes cheios do Espírito Santo que falam em línguas e que citam passagens bíblicas levam uma vida frustrada simplesmente porque não estão recebendo respostas para suas orações. Alguns confessarão honestamente que não sabem realmente por que e como orar. Para muitas dessas pessoas, a oração é apenas uma parte de sua religião. Elas acreditam que devem orar porque Deus pede isso delas, mas nem sequer sabem por que oram. Elas oram sem saber o que dizer e sem esperar respostas. Mas a verdade é que faz parte do plano de Deus responder às nossas orações. No entanto, existem milhares de perguntas sobre o importante assunto da oração que surgem na mente de muitos. Parece que há mais perguntas sobre o assunto do que podemos supor. Por que minhas orações ficam sem respostas quando fulano de tal parece receber sempre tudo o que pede a Deus? Como posso orar em situações diferentes e sobre circunstâncias diferentes? E o que dizer da oração do Pai Nosso? Afinal, por que devo orar? Deus conhece minhas necessidades e Ele pode atendê-las sem que eu ore, não pode? Alguns fazem uma pergunta ainda mais fundamental: o que é a oração? A palavra de Deus, porém, é muito clara sobre o assunto e nos ensina tudo o que precisamos saber para orar corretamente e obter resultados. O problema com as muitas pessoas que oram e não obtêm respostas às suas orações é que elas o fazem erradamente, por causa de sua ignorância quanto ao que a palavra diz sobre a oração. Há uma maneira correta de orar. Um dos privilégios de ser cheio do Espírito Santo é que ele se torna o professor que nos mostra na palavra de Deus como fazer as coisas de maneira correta. Durante anos, o Espírito Santo me levou a ensinar várias vezes sobre a oração. Parte da riqueza de informações e de revelações liberadas pelos ensinamentos que ministrei ao longo desses anos formaram a base para este livro. Convido você a abrir sua mente e seu coração enquanto lê, permitindo que a palavra de Deus e o seu Espírito o instruam e corrijam e lhe ensinem como orar corretamente. Capítulo 1. A perspectiva correta sobre a oração. Muitas pessoas perguntam por que razão suas orações não são respondidas e as coisas não dão certo para elas. Bem, é por isso que a oração é um assunto tão importante e precisamos saber a maneira correta de orar. O primeiro pensamento que deve ser estabelecido na sua mente para que possa orar de forma eficaz é este: Deus quer ouvir e responder suas orações. Se Ele tivesse planejado de outra forma, nunca teria exigido que você orasse. É por isso que Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Pense no exemplo do Senhor Jesus. Ele sempre teve respostas para suas orações. Ele nunca orou em vão nenhuma vez. Quando oramos, não devemos esperar ter menos do que Ele teve. Isso porque Ele nos deu autoridade para usar o seu nome. Quando falamos em seu nome, há tanta autoridade e eficácia como se o próprio Jesus estivesse falando com o Pai. Infelizmente, muitos crentes não sabem disso porque não reservam tempo suficiente para estudar a palavra. Assim, eles não desfrutam de uma relação pessoal com Deus.
Precisamos conhecer a Deus como nosso Pai e nosso amigo, aquele que não está longe e em quem nós podemos confiar. Se Deus é um estranho para você, então você não pode confiar nele. Isso é razão para a dúvida. Mas quando você o conhece, você tem fé nele, e quando você tem fé nele, você confia nele. Deus está mais disposto a dar a você do que você está disposto a receber. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Lucas capítulo 5, versículo 12. Observe que esse homem não duvidou do poder de Deus. Ele sabia que Deus tinha o poder de curá-lo. Como um leproso, ele tinha ouvido falar de Jesus, o curador. Portanto, ele não estava questionando seu poder para curá-lo da lepra. Seu único problema era que ele não sabia se Jesus estaria disposto a curá-lo. Em outras palavras, ele sabia que Jesus podia, mas não sabia se ele queria. Há muitas pessoas assim. Sabem que Deus pode, mas não têm certeza se ele quer. Essas pessoas não conhecem sua vontade. Elas dizem: bem, eu não sei se é a vontade de Deus me curar. Então correm para o médico para obter ajuda. Se não é a vontade de Deus curá-lo e você vai ao médico para ser curado, você estará cometendo um pecado ao tentar obter algo, a cura no caso, que não é a vontade de Deus para você. Muitas vezes, quando se trata de coisas espirituais, somos rápidos em dizer que não sabemos a vontade de Deus e ao mesmo tempo demonstramos o desejo de receber coisas boas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse desejo de coisas boas é um reflexo do desejo de Deus em nós. Não há pai que deseje que os seus filhos passem os mesmos problemas que ele passou. Se você é um bom pai, não irá querer que seus filhos tenham os problemas que você teve. Você trabalha bastante para que eles não sofram. Você não poderia ser melhor do que Deus em cuidar de sua família. Se você está mais disposto a fazer coisas boas para a sua família do que Deus, então ele não está qualificado para ser o que nós dizemos que ele é. Mas se Deus é Deus e ele é o que a sua palavra diz que é, então ele é o melhor do que o melhor pai do mundo. Deus está mais disposto a dar coisas boas a você do que você jamais estaria disposto a receber como provisão. Ele deseja abençoá-lo. Ele dá essas coisas mais do que você está pronto para recebê-las. É por isso que Jesus disse que não é preciso fazer repetições vazias quando oramos. Não importa qual seja a sua necessidade, você deve ter essa ideia em mente e deixar que ela influencie sua vida de oração. Aquele homem leproso sabia que Jesus era o curador e que poderia curá-lo, mas ele não tinha certeza se Jesus queria fazê-lo. Essa é a mesma razão pela qual muitos não recebem milagres em sua vida hoje. Eles não têm certeza de que Deus está disposto a fazer algo por eles. E pelo mesmo motivo, alguns ainda acreditam que Deus colocou sobre eles uma doença para torná-los humildes e para livrá-los de algum problema. Deus não precisa das ferramentas do diabo para treinar os seus filhos. Por que ele usaria as ferramentas de Satanás como instrumentos de justiça depois de ter dito a nós que o diabo é assassino e pai da mentira? Se Deus pode colocar a doença sobre você para torná-lo humilde e você tomou medicamentos para tirar o instrumento de Deus para sua humildade, isso significa que você e Satanás estão no mesmo campo, mentindo para Deus. Mas nós somos a geração que não questiona a vontade de Deus, porque nós já aceitamos a Deus como nosso Pai. Aquele leproso disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ninguém estava disposto a tocá-lo por causa de sua doença terrível, mas Jesus tocou-lhe para mostrar a ele que estava disposto a curá-lo. A Bíblia diz: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Lucas capítulo 5, versículo 13. A declaração quero, fica limpo resolveu para todas as gerações quaisquer questões ou dúvidas sobre a vontade de Deus para curar. Quando orar, espere
por respostas? Algumas pessoas não se preocupam em orar porque, mesmo quando o fazem, não esperam respostas. Se você não tiver um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, isto é, se você não nascer de novo, não deve esperar respostas, porque Ele nem sequer lhe ouviu. No entanto, se você é filho de Deus, tem o direito de contar com suas respostas quando orar. Mas para ter as respostas de forma consistente, você deve orar de acordo com a palavra de Deus a respeito da oração revelada no Novo Testamento. Deus nos convida a orar. Ao contrário do que muitos pensam, Ele não se incomoda com as nossas orações. Algumas pessoas pensam que não devem importunar Deus com suas orações porque Ele já tem um monte de problemas para resolver. Imaginam que com tanta gente clamando por Deus ao mesmo tempo, Ele poderia ficar confuso. E para não piorar os problemas de Deus, decidem não orar. Não pense assim com relação a Deus. Ele não fica confuso com as orações. Não se pergunte como Ele ouve quando tantas pessoas oram ao mesmo tempo. Lembre-se de que Ele é Deus. Nada é impossível para Ele. Quando você ora, Deus escuta porque você é seu filho e você ora segundo a sua vontade. Enquanto está ouvindo, Deus não mistura a sua oração com a de outra pessoa. Ele não retém algo de você só porque outra pessoa pediu a mesma coisa. Ele se relaciona com você em um nível pessoal. Deus não prefere um de seus filhos mais que o outro. Ele se relaciona com você como se você fosse o único do mundo inteiro. Alguma vez lhe ocorreu que, se você fosse a única pessoa em todo o planeta, Jesus ainda teria vindo para morrer só por você? Apenas isso basta para saber o quanto Ele tem algo pessoal com você. Ele disse: "Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa." João capítulo 16, versículo 24. Esta é a palavra de Deus para você. Se você pedir, receberá. As pessoas se enchem de coragem para orar, mas muitas vezes não sabem como fazê-lo. Uma coisa é dizer a alguém para orar e orar muito. Outra coisa é dizer-lhe como deve orar para que alcance os resultados desejados e cause o impacto necessário. Deus pode ter determinado algo, mas você ainda pode mudar isso. Por meio das nossas orações, nós podemos prevalecer sobre as circunstâncias. Deus nos mostrou em Sua palavra que podemos mudar qualquer coisa, inclusive coisas que foram divinamente destinadas a serem de determinada maneira. Pode parecer incrível, mas está na Bíblia. Deus pode ter dito que dará determinada resposta, mas se você descobrir que não quer que seja assim, você pode mudá-la. É incrível, mas é verdade. As únicas razões para que algo aconteça com você exatamente como Deus disse são: quando você quer que aconteça, essa é a primeira. Segundo, quando você não sabe o que vai acontecer. Terceiro, quando você sabe o que vai acontecer, mas não sabe o que fazer para mudar isso. E quarto, quando você não faz o que devia fazer, mesmo que saiba que vai acontecer. Deus não dirige nossa vida da maneira que pensamos que Ele faz. Sempre que Ele quer fazer algo que não podemos mudar, não sabemos nada sobre isso até que se cumpra. Moisés disse que as coisas que estão reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas que não são reveladas, as coisas encobertas, pertencem a Deus. Deuteronômio 29, 29. Então, quando Deus não quer qualquer influência humana sobre um assunto, e quando não pode haver mesmo influência humana sobre isso, Ele não irá revelar nada. Mas, se Ele revela, está dizendo que você pode mudar se quiser, e de fato você pode. Mas você só pode mudar algo quando você orar, e orar corretamente. Há vários relatos na Bíblia de homens que mudaram o pensamento de Deus quanto ao que Ele já havia determinado que faria. Um desses relatos está em Êxodo, capítulo 32, do versículo 7 ao 14, quando lemos que Moisés colocou-se entre Deus e os filhos de Israel. Deus havia determinado que destruiria o povo por causa da sua rebeldia e teimosia e criaria uma nova geração a partir de Moisés. Mas Moisés prevaleceu diante de Deus e o impediu de fazer como havia proposto. Vemos outro exemplo em 2 Reis, capítulo 20, em que um homem mudou o curso de um evento que tinha sido divinamente ordenado por Deus. O rei Ezequias estava doente a ponto de morrer e um dia o profeta Isaías entrou em seu quarto e declarou:
Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. 2 Reis capítulo 20, versículo 1. Esses foram, sem dúvida, a palavra e o pensamento de Deus a respeito da situação de Ezequias. Ele foi condenado à morte por ninguém menos do que o próprio Deus e não parecia haver saída. Mas no versículo seguinte lemos: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. 2 Reis capítulo 20, versículo 2. O rei Ezequias defendeu seu caso diante de Deus e a Bíblia revela o que aconteceu. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomei uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 a 7. Falar com Deus sobre uma situação para a qual não há esperança pode mudar o quadro.